ele vai dar essa declaração aqui para o Sinédrio a, a respeito, né? A respeito de Jesus como Salvador. E no capítulo 4, daí no verso 12, é, ele fala: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então esse texto ele já é bem autoexplicativo, né? A respeito da nossa salvação em Cristo, da nossa segurança em Cristo e da nossa exclusividade e da exclusividade de Cristo, de Jesus, como Salvador da humanidade, né? Vê que o texto diz que em nenhum outro, porque também debaixo do céu pode procurar onde quiser, em nenhum outro há salvação, tá? Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Antes da gente falar sobre Jesus como o Salvador, ou como a solução, ou como o único Salvador, a gente precisa destacar a relação, e essa é uma das primeiras razões, né, porque nós precisamos de Jesus, porque somos pecadores. Isso é um fato, isso é uma lógica, né? Por que eu preciso de Jesus? Por que eu preciso de Jesus? Porque Jesus, ele é a única solução em relação ao pecado, tá? Então, primeiramente, nós devemos destacar a relação do pecado, por causa do pecado. Essa é uma das primeiras razões porque nós precisamos de Jesus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, como nós somos pecadores, como pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. E em relação ao pecado, nós precisamos ter um básico conhecimento, né? Um conhecimento básico, conhecimento prévio a respeito do pecado. Primeiro, a origem do pecado. Quando se originou o pecado? Os únicos textos em que declara a relação da origem do pecado, nós vamos encontrar em Isaías 14:13 e em Ezequiel 28:15, né? Vamos ler o texto aqui. Vamos ler. Isaías 14:13, né? Isaías 14:13, que fala, são os únicos textos que vão declarar sobre a origem do pecado, Isaías 14:13 e Ezequiel 28:15. Em Isaías 14:13 diz assim o texto: E tu dizias no teu coração, isso falando de Satanás, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Então, em Isaías, o início, a origem do pecado foi em Lúcifer, né? Na pessoa de Lúcifer que se originou o pecado. E não lá no Éden, não lá com o homem, mas o pecado se originou na vida de Lúcifer, no interior, no coração de Lúcifer, que daí, né, se proliferou posteriormente para todo o universo. O outro texto também que nós encontramos na Bíblia falando do pecado anterior ao pecado de Adão e Eva, né? Ezequiel 28:15. Ezequiel 28:15, que diz assim: Perfeito eras nos teus caminhos, falando de Lúcifer também, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então a origem do pecado deu-se início,
no próprio Lúcifer. No próprio Lúcifer. Você vê que não foi Deus quem criou o pecado, e você também observa que não foi no Jardim do Éden, mas foi em Lúcifer. O próprio Ezequiel, ele vai falar: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Perfeição da parte de Deus. Assim como o homem também foi criado perfeito por Deus, nós vemos isso em Eclesiastes. E foste criado até que se achou iniquidade em ti. Aqui nós temos dois textos que falam sobre a origem do pecado. E a origem do pecado foi em Lúcifer. Não foi em Deus. Não foi em Deus, foi em Lúcifer. Deus permitiu, porém o pecado partiu de Lúcifer. E qual o pecado? O pecado na vida do homem. Então nós vemos que somos pecadores. Nós somos pecadores. Agora a gente viu a origem do pecado, que não foi no homem, nem foi em Deus, mas foi em Lúcifer. E agora nós vemos que o pecado, ele se propagou, né? Ele se propagou e acabou atingindo a raça humana. E o pecado na vida do homem. Isso nós vamos ver que o pecado na vida do homem originou a queda. Quando Lúcifer vem, né, no Jardim do Éden e induz Eva, e que posteriormente também induziu a Adão, e houve a queda do ser humano. E com a queda de Adão e Eva, esse pecado que adentrou a vida de Adão e Eva, se propagou como um vírus, né? Como um vírus, até é conveniente falar sobre vírus, como um vírus para a sua posteridade, que somos nós hoje no caso, né? E isso nós vamos ver em Romanos 5:12, quando Paulo vai falar do pecado de Adão e Eva, que se propagou para a sua posteridade. Isso em Romanos, no capítulo 5. Romanos 5, verso 12, verso 18, verso 19. No verso 12 do capítulo 5, Paulo fala: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Como que eu sei que eu sou um pecador? Eu sei que eu sou um pecador porque eu sinto dores, porque eu morro, porque eu não sou eterno, né? Essa é a primeira certeza que eu tenho, que eu não sou um pecador, que eu sou um pecador, melhor dizendo, é porque eu morro. Eu não sou eterno. Pelo que, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E no verso 18 também vai falar: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. O 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Então nós vemos uma grande gama de versículos que vão destacar, o pecado se proliferando por toda a humanidade. Nasce no coração de Lúcifer passa para o homem, e do homem para a sua posteridade. Então, a primeira razão porque nós precisamos de Jesus é porque somos pecadores, é porque nós morremos, e porque morremos, isso dá veracidade à nossa pecaminosidade, né?
Nós precisamos de Jesus porque somos pecadores. O que é pecado? Quando que eu peco? Quando que eu peco? Primeiro a gente vai encontrar. Isso é uma ética lá nos 10 mandamentos, já é uma ética dos 10 mandamentos. Nós vemos que Jesus falou que os 10 mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, quando que eu peco? Quando que eu peco? Primeiro, eu peco quando eu transgrido uma lei. Quando eu transgrido um mandamento. Quando eu quebro uma regra, algo que já está estabelecido, algo que já está determinado. Isso nós vamos encontrar em 1 João, no capítulo de número 3 e o verso de número 4. João capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Iniquidade aqui, no caso, é transgressão da lei, é transgredir, é passar por cima ou quebrar, né, um mandamento, uma lei, algo que já está estabelecido por Deus, né? Então, quando eu peco, quando eu quebro uma lei, e existem leis estabelecidas por Deus. Uma das primeiras leis que nós encontramos aqui é que eu não posso pecar contra mim mesmo. Eu não posso ultrapassar o limite, porque Paulo vai falar, quer ver? Paulo vai falar em 1 Coríntios, para deixar bem mais claro aqui, 1 Coríntios capítulo 3 e no versículo 16 e 17, que nós somos templo do Espírito Santo, né? Nós somos templo, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Tá? É santo. Então, quando eu peco contra mim mesmo, tá? Eu estou pecando contra Deus, eu estou transgredindo, estou praticando uma iniquidade contra o meu próprio corpo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo. Você e eu somos templo do Espírito Santo. Então, quando eu pratico algo que vai contra essa minha identidade de templo do Espírito Santo, eu estou transgredindo uma lei. E eu peco contra mim mesmo. E eu peco contra o meu próprio corpo, né? Outra coisa, quando que eu peco? Quando que eu transgrido uma lei? Quando eu peco contra o meu próximo. Foi o que eu já havia acabado de falar. E isso nós encontramos uma lei bem estabelecida em João, no Evangelho segundo João, no capítulo de número 13, no verso 14. Tá? Ora, se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar aos pés uns aos outros. Né? Então, aqui, Jesus fala de amor ao próximo, de servir, né? Um ato de serviço em relação ao próximo, falando de amor também, né? Tanto que ele fala no próximo, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Façais vós também. Então nós vemos que eu peco contra o meu próximo quando eu não pratico aquilo que Jesus deixou determinado para mim em relação ao meu próximo, né? Que é o amor, que é o serviço, que é a dedicação, ok? E também nós encontramos em 1 João no capítulo 2 e no verso 9 e 10, aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, está até agora, ou melhor, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Então, quando eu peco contra o meu próximo, quando eu não pratico aquilo que já está determinado. Jesus falou, nestes 2 mandamentos se cumpre toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo.
Quando eu não cumpro essa lei, esse mandamento, né, essa ética, eu estou pecando, eu estou transgredindo uma lei, né, e contra o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando eu peco contra o Espírito Santo, é um pecado muito mais grave, lógico, né? Muito mais grave. Mas nós estamos vendo aqui alguns conhecimentos básicos sobre o pecado e quando eu peco, né? E aqui isso cai, isso é incluso dentro do contexto por que eu preciso de Jesus, né? Por que eu preciso de Jesus? E nós estamos falando uma coisa muito grave, que é em relação ao pecado. E o pecado contra o Espírito Santo é muito perigoso porque ele se constitui em blasfêmia. E o próprio Jesus falou que a blasfêmia será perdoada quando feita ao Filho, quando feita a Deus, mas não quando feita ao Espírito Santo. Porque até porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então há um grande perigo quando a pessoa, ela, como o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, melhor dizendo, quando ele diz: não extingais o Espírito, não extingais, não apagueis o Espírito, ou seja, não reprima o Espírito Santo, não abafe o fogo do Espírito Santo. Então nós vemos que não é só falar contra o Espírito Santo, mas é agir contra o Espírito Santo. É querer coagir o Espírito Santo. É querer querer abafar uma ação, uma manifestação do Espírito Santo. E nós precisamos tomar cuidado, porque tem uma onda aí, né, de cessacionismo que está adentrando dentro de muitas igrejas pentecostais, né, que estão querendo abafar o Espírito Santo, acabar com a manifestação do Espírito Santo, querendo silenciar o falar em línguas, estão até falando que unção com óleo agora é idolatria. Então precisamos ter cuidado nessa questão. Nós somos pentecostais e precisamos viver e agir como pentecostais. Não é só ter um nome na porta de uma igreja pentecostal, mas devemos viver como pentecostais. Devemos cumprir a Bíblia como pentecostais, né? Acreditando na manifestação e não coagindo o Espírito Santo, não reprimindo o Espírito Santo, tá? E isso constitui-se pecado e constitui-se também uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós vamos encontrar também em Mateus, é o próprio texto que Jesus falou. Em Mateus, no capítulo 12 e verso 31, onde Jesus estava fazendo a obra por intermédio do Espírito Santo, né, expulsando demônios, e chegam uns camaradas ali e vão falar que Jesus estava fazendo aquilo pelo poder de Belzebu, ou seja, pelo poder do diabo. E Jesus repreende. E Jesus fala no verso 31, portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Tá? E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Ou seja, perca completa da salvação. Tá? Entende a gravidade da coisa? Entende a gravidade da situação? Então, é preciso ter cuidado. Quando se pega algo que é Deus que está fazendo, algo que o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está lapidando, né? E se colocar como que uma obra de Satanás, ou se colocar como meninice, ou coisa de homens, esse tipo de coisa. Então, pecado contra o Espírito Santo. Então, já falamos sobre os conhecimentos básicos, a origem do pecado,
como teve em Lúcifer. Já falamos sobre quando que eu peco, o que é pecado, né? Quando que eu peco. Também vamos falar agora sobre os efeitos, né? As consequências do pecado. O pecado, automaticamente, ele gera condenação. Isso nós vamos, é a lógica necessária, né? Para quem pratica o pecado, é uma condenação, receber algo que é merecido. Mas assim, por isso nós vamos receber essa condenação em relação à vida pecaminosa na eternidade. Mas o pecado, ele afeta a nossa vida aqui também, tá? Enquanto estivermos aqui e formos seremos pecadores, e se nos doarmos para uma vida pecaminosa, automaticamente nós teremos a consequência aqui também, né? Então o pecado, em primeiro grau, ele atingiu a vida individual de cada ser humano. Eva foi atingida de uma forma, Adão foi atingida de outra forma, né, em relação à sua vida pecaminosa. Então o pecado nem sempre vai ter a mesma consequência em cada ser humano. Cada um vai ter uma área onde vai ser afetada mais ou menos, e enfim, cada um vai receber as consequências de uma vida pecaminosa. Mas em primeiro grau, a vida individual de cada ser humano foi afetada pela ação do pecado, ok? O pecado, ele afetou toda a criação. Isso nós vemos em Gênesis 3:17, quando Deus maldita é a terra por causa de ti, espinhos e abrolhos produzirão, né? E nós vemos isso também em Romanos 8, quando fala que a terra geme esperando a renovação, né? Esperando uma renovação, a terra geme, a natureza geme, e nós vemos tudo isso que está acontecendo aí. Claro que isso não era plano original de Deus, isso foi por causa da queda, tanto de Lúcifer quanto do homem, né? Isso deteriorou o plano original de Deus, mas Deus tem um plano ainda, Deus tem algo a fazer ainda, e nós vemos isso. Quem sabe numa outra oportunidade nós até podemos falar sobre isso, sobre o milênio, né, onde haverá a restauração da terra, e logo depois do milênio também haverá a nova terra, novos céus, nova terra. Ou seja, Deus não vai deixar da forma que está, ok? Mas o pecado, ele afetou a vida individual dos homens, ele afetou a criação de forma geral e também afetou o universo, tá? Nós vemos que até os anjos foram afetados. O primeiro foi Lúcifer, que foi a origem, aonde se originou o pecado, aonde se originou o mal. E nós vemos que quando Lúcifer cai, ele é expulso do céu, nós vemos que ele arrasta uma terça parte dos anjos, ou seja, anjos que foram corrompidos, anjos que se deixaram corromper, e anjos que foram afetados pela ação maligna de Lúcifer. E nós vemos em 2 Pedro também, capítulo 2, esse é até interessante nós lermos, 2 Pedro, capítulo de número 2, e o verso de número 4. Fala assim: porque se Deus não perdoou aos anjos, olha só, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então nós vamos fazer uma análise aqui. Se Deus não poupou nem os anjos, que são seres espirituais, tá? São semiternos, tá? E sempiternos, e Deus não os poupou de uma condenação. Deus não os poupou de uma condenação, mas estão reservados para o juízo. Entende? Então, por que nós não vamos receber uma condenação? Fica aqui um alerta para nós ficarmos achando, porque Deus é amor, porque Deus é graça e misericórdia. Sim, Ele é, mas também Ele é justiça, Ele também se ira,
E Deus aqui, ó, conforme Pedro, Deus não perdoou os anjos. Mesmo que eles quisessem o perdão, coisa que eu acredito que não aconteceu, né, eles não seriam perdoados. Eles não seriam perdoados. E você tem a oportunidade. Você tem, né, hoje a oportunidade. A porta da graça está aberta. A porta da arca está aberta. O dilúvio está chegando. Jesus está prestes a voltar. Né? Nós vemos tudo acontecendo aí, caminhando para o anticristo em relação do governo mundial. E você tem a oportunidade. Né? Então abrace essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Mas continuando aqui dentro da nossa análise aqui, por que eu preciso de Jesus? Então nós já vemos que o pecado ele veio de uma forma devastadora. Ele veio de uma forma devastadora. Ele atingiu o céu, né? Ele atingiu o homem, ele atingiu a criação, ele atingiu o universo, atingiu os anjos, sendo criados de forma perfeita, ok? Então nós vemos que o pecado não é brincadeira. Não se pode brincar com o pecado. O pecado é coisa séria. É tão sério o pecado, que o Deus teve que se fazer carne, teve que se vestir de carne e descer a essa terra, tá? Para resgatar a sua criação. Veja a seriedade do pecado, que Deus teve que deixar a sua glória, descer, vestir a carne, vestir-se de carne humana, uma humilhação tremenda, carregar uma cruz, algo que era coisa de maldito, ser pendurado na cruz, considerado como maldito, como pecador, como malfeitor, para resgatar eu e você, para me resgatar e resgatar você, nos dar uma oportunidade, nos abrir a porta, para que nós possamos nos voltar a Deus, ao nosso Criador. Então, nós vemos que o porquê que nós precisamos de Jesus é porque somos pecadores e por causa do pecado que ainda está no mundo. Agora, em segundo lugar, Jesus foi e é a solução para o pecado. Jesus foi para aqueles do passado e continua sendo para nós hoje, no presente, e será para o futuro, aqueles que ainda nascerão, a solução para o pecado. Jesus como o Cordeiro de Deus. João usa essa expressão, e essa expressão é muito maravilhosa, que quando ele vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem coisas aqui que me chamam a atenção. Primeiro, eis aí o Cordeiro de Deus. Não é o Cordeiro dos homens, é o Cordeiro de Deus. E não é o Cordeiro de si mesmo, é o Cordeiro de Deus. É Deus. Isso revela que Deus está entregando Jesus como um cordeiro, assim como o homem ia levar o cordeiro no tabernáculo, no templo. Agora é Deus entregando o cordeiro para o sacrifício. Então você vê que a obra da salvação é completamente à vontade de Deus. É completamente foi o ato primário da salvação está em Deus e não no homem. Tá? Não é o homem que pode chegar à salvação por si só. É Deus que conduz o homem ao seu ato de salvação por Jesus Cristo. É Deus que deu o sacrifício, foi Deus que chama o homem, é Deus que causa o efeito da salvação no homem. Tudo parte de Deus. Tudo parte de Deus. O homem, ele tem como livre-arbítrio que ele tem a sua ação, a ação do homem na salvação é obedecer à vontade de Deus. É obedecer à vontade de Deus e nada mais. Então nós vemos Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Então só Jesus tira pecados. Só Jesus tira pecados. Só o sangue de Jesus purifica os pecadores. Você pode ir no hinduísmo, você pode ir
no Sheshonoye, você pode ir em qualquer outra religião, você não vai achar, lá, tá? Não vai achar lá um Deus que desce da sua glória, que deixa a sua glória e vem andar entre os homens, vive entre a sua criatura e, por fim, derrama do seu sangue para salvar essa criatura, para salvar esses que o rejeitaram. Ok? Esses que o rejeitaram. Então, você vê que a salvação da parte de Deus, ela é magnífica, ela é tremenda e você não vai encontrar em outro lugar. Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado, não é uma parte, não é uma parcela, não, é de todo o pecado. Então nós vemos Jesus como Cordeiro, apresentado na Escritura, através de João, e nós vemos Jesus também como o sumo sacerdote. Primeiro ele é o Cordeiro, que é morto, e com o seu sangue, com o seu sacrifício, através do seu sacrifício, ele salva o homem. Ele salva o homem. O seu pecado purifica o homem diante de Deus. Mas nós também vemos Jesus descrito na Bíblia como sacerdote, ou melhor, como sumo sacerdote. E as funções de um sumo sacerdote é interceder. Uma das funções, né, é interceder. Então Jesus, como sumo sacerdote, ele intercede à destra do Pai por nós, né, nós seres humanos, suas criaturas, os seus servos. Ele intercede por nós. Nós vamos ver isso na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 7 e o verso número 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, no momento de sua fraqueza, no momento de sua angústia, no momento da sua dor, no momento da sua depressão, no momento da sua enfermidade, no momento do seu tropeço, no momento da sua queda, no momento de sua fraqueza, Jesus está ali intercedendo por você. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele, pelo Cordeiro, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem falou que você está sozinho? Quem falou que você não tem ninguém do teu lado? Jesus está intercedendo por você. Jesus, ele não só se entregou por você como Cordeiro, mas ele também intercede por você como sumo sacerdote. Jesus, ele está à destra do Pai e intercede por você como sumo sacerdote. Nesse momento de fraqueza, nesse momento de fragilidade que você está vivendo, você tem um Deus que intercede por você. Tá? Você tem alguém do teu lado, alguém a favor de você. Você pode ter, né, o mundo todo contra você, mas se Deus está a favor de você, o que é isso? Né? O que é isso comparado? Ok? Então, não desanimes, não desista, porque Jesus intercede por você. Essa é a segunda razão porque nós precisamos de Jesus. Primeiro, porque ele é o próprio Cordeiro de Deus. Segundo, porque ele é o sumo sacerdote que intercede por nós e pode salvar. Interessante que fala aqui, ó, também, portanto, pode também salvar perfeitamente. Perfeitamente. Não é uma salvação qualquer. É uma salvação completa e perfeita. Perfeita. E a terceira razão porque Jesus, porque eu preciso de Jesus, é porque ele é o Redentor. E não só o Redentor, mas ele é também o autor da redenção. Redenção, no sentido original, é resgate. Né? É resgate. É você ir de encontro. Até eu estava lendo ontem um livro do John Stott, Por que Sou Cristão? E ele fala ali do cão de caça do céu. O cão de caça do céu. A princípio, esse título, ele parece
ele parece um tanto grotesco, né, e tanto grosseiro, mas quando você lê que, claro, esse cão de caça é o próprio Jesus, né, ele faz uma grande, ele usa uma grande simbologia ali, e coloca como no Salmo 23, que a ovelha está perdida, e também no Evangelho de João, no capítulo 10 ali, que Jesus é o bom pastor. Quando o bom pastor sai ao encontro das ovelhas, ele sai como um cão de caça. E ele só volta para casa depois de ter encontrado a ovelha. E tem aquela parte em que deixando as 99, vai aquela que se perdeu atrás daquela que se perdeu, e quando ele volta, ele faz uma festa com os seus amigos, porque se alegrou pela ovelha ter sido achada. O cão de caça do céu é Jesus descendo da sua glória e procurando todo aquele que havia se perdido. E quando ele encontra aquele que se perdeu, a festa, a regozijo, a alegria no céu, né? A satisfação da parte de Deus. Então, nós vemos quando Paulo ali, ele cai, e isso ele fala, quando Paulo ali tem aquela experiência com Jesus na estrada de Damasco, nós vemos que não foi ali, naquele ato somente que Paulo foi encontrado por Jesus. Não, Jesus já vinha falando na mente de Paulo há muito tempo. Na época de Estevão, quando ele estava estudando com Gamaliel, e depois que ele tem o conhecimento desse tal Jesus que se diz o Messias, desde aquela época Jesus já vinha falando na mente de Paulo, na sua consciência, no seu coração, falando, e chegou ao ápice ali naquele encontro na estrada, né, da rua de Damasco, indo para Damasco, ok? Então, até quando ficar endurecendo o coração? Até quando, né, ficar tapando os ouvidos do seu coração para a voz de Deus, para o chamado de Deus para a sua vida, né? Então nós vemos Jesus como Redentor, o cão de caça do céu, que desce, deixa sua glória e vem em resgate de muitos, ok? Então Jesus, ele é o Cordeiro, ele é o sumo sacerdote, mas ele é também o autor da redenção, do resgate. Nós vemos isso em Marcos, no capítulo 10, no verso 45, quando diz que Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso quando nós analisamos esse contexto bíblico de que Deus, ele deixa sua habitação e vem tabernacular, como fala, né, o apóstolo João, e tabernaculou entre os homens e habitou entre os homens. Isso é coisa maravilhosa. Você não vai encontrar em outra religião. É somente no cristianismo, o cristianismo é todo fundamentado em Jesus Cristo. Por isso que o tema desse estudo, dessa análise aqui é: por que eu preciso de Jesus? Porque ele é a única solução para a humanidade, como nós lemos lá no começo, né? Atos 4 e 12. Porque em nenhum outro há salvação, porque nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente em Jesus. Ele não só veio resgatar, mas ele é o autor. Ele é o autor da redenção. Ele nos resgatou do pecado, nos resgatou da maldição, nos resgatou das mãos e das garras do diabo, né? E das suas garras. Porque Satanás, ele de forma muito poderosa, ele influencia-nos. Nós somos influenciados pelas obras da carne. Você vê que a sua natureza... Por que você peca? Porque você é um pecador. Nós pecamos porque somos pecadores. Mas a partir do momento em que nós temos um encontro, aleluia, a partir do momento que nós temos um encontro com Deus, a partir do momento que nós temos um encontro com o autor da redenção, aquele que veio
aquele que veio para nos resgatar e nos levar de volta para o nosso lugar de origem, que é a presença de Deus, né? Então, quando nós somos resgatados, nós somos livres. O que é interessante é que João ele vai falar que se conhecendo a verdade se tornam livres, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se a verdade vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Jesus ele nos resgata da mão do diabo, ele nos tira das garras de Satanás e nos permite agora a nossa livre escolha. Isso que é muito interessante, que Jesus, ele não mesmo ele tendo te resgatado das mãos de Satanás, das mãos do diabo, ele não te obriga a servir a ele. Ele não te obriga a obedecer a ele. Tá? Você tem a liberdade de escolha agora. Você tem a liberdade de escolha. Ele livra alguém, por exemplo, do vício do cigarro, mas não obriga que aquela pessoa não torne atrás para fumar novamente. Ele livra uma pessoa do vício da droga, como fez comigo, mas ele não me obriga a nunca mais voltar atrás da minha escolha e me drogar novamente. Ou seja, ele me liberta. E agora ele diz, você tem a opção de escolha. Você está livre. Você agora tem escolha. Antes você não tinha, você era obrigado a usar a droga, você era obrigado a beber, você era obrigado a se prostituir, mas hoje não, hoje você tem escolha. E o que é muito interessante é que se nós voltarmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus, quando ele está falando com Israel, ele diz, hoje eu lhes proponho a bênção e a maldição, escolha. Você tem escolha. Você não é obrigado a estar nessa vida de sofrimento. Você não é obrigado a estar nessa vida de sofrimento, nessa vida de vício, nessa vida de angústia, nessa vida de uma alma ferida. Jesus, ele quer te resgatar. Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele quer te libertar. E isso está à tua disposição. Porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi dado por Deus para que, por intermédio dele, a sua vida seja completamente transformada, mudada, restaurada ao padrão original. É claro que nessa vida nós não seremos perfeitos, é lógico, mas Jesus breve voltará e nos dará aquela perfeição que foi perdida no Éden. Então, para terminar aqui, né? Jesus, como autor da redenção, ele nos resgata aqui, nos dá liberdade aqui, mas essa redenção, essa salvação não se limita aqui somente, porque tem as 3 etapas da salvação. Tem a etapa passada, quando fomos libertos do pecado, perdoados dos nossos pecados. Tem a etapa presente, quando estamos sendo purificados por Jesus diariamente, a partir do momento que nós pecamos e nós chegamos a Deus e nós nos colocamos diante do Senhor, ele nos purifica. O apóstolo João fala isso na sua primeira epístola. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, né? E então, etapa passada, etapa presente e a etapa futura. Essa não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Porque Jesus, ele como sendo a única solução para o homem pecador, né? Sendo a solução para o pecado, ele, quando no Evangelho de João, no capítulo 14, ele está falando com os seus discípulos, e os seus discípulos estão muito tristes, porque ele fala da sua partida, ele fala porque ele vai embora, né? Ele fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Então a nossa salvação não se resume somente a essa terra. A nossa salvação ela vai se completar na eternidade, quando Jesus voltar da sua glória, quando Jesus voltar em glória para buscar a sua igreja, que é algo que pode acontecer a qualquer momento. Isso a Bíblia nos relata, né?
que não sabemos o dia nem a hora. É claro que tem alguns eventos ainda que precisam acontecer, mas Jesus ele vai voltar. Isso é um fato inquestionável. Assim como ele veio, ele vai voltar. Nós encontramos também em Atos capítulo 1, quando os discípulos, Jesus ascendendo ao céu, os discípulos começam a olhar e dizer o que está acontecendo. Daí o anjo aparece ali de repente e diz: varões galileus, por que olhais para este que vai? Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Nós temos uma garantia, nós temos uma certeza. Né? A nossa salvação vai ser completada na eternidade. Essa é a razão porque nós precisamos de Jesus. Primeiro, porque somos pecadores, e porque Jesus é a única solução para o ser humano pecador, para o pecador. Você tem a oportunidade hoje de abraçar a Jesus. Você tem a oportunidade, Deus já vem falando contigo há muito tempo. Então é momento de você dar um passo, né, para Deus, algo que Deus já tem feito há muito tempo contigo. Deus já tem falado no teu coração. Há solução para a sua vida. Há solução para a sua vida de pecado. Jesus é a solução. Ele é a única solução. Porque nenhum outro há salvação. Nenhum outro há salvação. Amém? Eu espero que essa palavra tenha edificado você. Eu espero que essa palavra tenha atingido seu coração. Que você tenha compreendido que você não é obrigado a estar com essa vida de sofrimento. Você tem uma escolha. Você tem uma segunda opção. E a segunda opção é muito melhor do que a sua primeira. A porta está aberta. Aproveite para entrar enquanto ainda há tempo. Amém? Que Deus os abençoe e até uma próxima.